Estamos na quarta rodada do Campeonato Angolano de Xadrez dos Juniores e o emparceramento ditou este confronto entre a mestre Jemima Paulo e Felícia Felicidade, que terminaram como as duas melhores do campeonato. Até então, ambas estavam com 100% de aproveitamento e este confronto poderia ser determinante no caminho do título. Após a vinheta, eu volto para contar a história deste que foi o maior embate do campeonato em femininos. Até já! A Jemima está de pretas, então muito provavelmente não teremos a abertura inglesa nesta partida. Felícia Felicidade abriu com o peão do rei e seguiu a siciliana. Após o cavalo F3 D6, Felícia sai dos livros de abertura e manda o C4. Jemima seguiu com E5, disputando o centro. Cavalo C3, cavalo C6, com os avanços dos peões de C e de E, foram criadas casas fracas, por isso os cavalos já estão se mobilizando para ocupá-las. Bispo E2 prepara o roque, G6 prepara o fianqueto. D3 suporta os peões avançados, bispo G7 chegou o fianqueto, bispo E3 desenvolve o bispo, cavalo de G E7, as duas estão prontas para fazer o roque quando assim convier. Porém, após o H3, Jemima manda logo o F5, um lance com várias ideias. Se é por F5, a Jemima pode estar querendo abrir esta coluna G e assim armar um forte ataque sobre o futuro roque, ou então pode querer vir atrás do bispo, mas também pode querer desenvolver o bispo com a retomada do peão, que é uma belíssima forma de desenvolver uma peça. Portanto, um lance muito flexível. Então, Felícia respondeu: seja lá o que for sua intenção, eu não irei colaborar. Porém, esse lance permitiu o avanço do peão, forçando o bispo a recuar, e agora sim as duas fizeram os roques. Conforme verão, este avanço do peão causou enormes problemas na posição das brancas. Seguiu H6, A3, trocaram os cavalos em D5 e Jemima finalmente coloca o cavalo nesta casa, aonde jamais poderá ser expulso por um peão, e Felícia respondeu que não queria conviver com este cavalo nesta casa de jeito nenhum. Seguiu bispo G4, propondo a troca de bispos, e Jemima faz o H5, convidando Felícia a um sacrifício do bispo por 2 peões, e Felícia calculou e percebeu que não seria uma boa opção e acabou trocando os bispos. E aqui surgiu a primeira imprecisão da partida, porque o lance sugerido pela engine seria o sacrifício deste peão, porque assim iria abrir a posição, deixando o rei bastante exposto. Entretanto, Jemima não fez o F3 e assim os próximos lances giram em volta do fato de Felícia não ter feito o F3 e da Jemima não ter feito o F3. E assim todos os lances feitos na sequência foram considerados imprecisões, até que Jemima faz o lance que a engine considerou gafe, porque aqui está entregando um peão, com certeza gambitando um peão para poder abrir a posição. Entretanto, Felícia recusou o peão e fez o lance que foi considerado chance perdida, e vejam como a barinha surtou, porque aqui a Jemima tem uma sequência com grande vantagem. Agora, conforme verão, este bispo não vai jogar até o final
da partida. E para garantir isso, Jemima já faz o F3, evitando o F3 da Felícia, que daria espaço do bispo poder entrar em jogo. Mas com esse último lance, esse bispo vai permanecer imóvel até o final da partida. Dama F1 estava atacada e já defendendo o dama G5 que viria na sequência, ameaçando o mate. E agora, além do bispo não poder mais jogar, as torres também estão totalmente restritas, que só podem circular entre a primeira e segunda fileiras. Enquanto isso, Jemima tem total mobilidade para suas peças. Felícia sai da cravada e Jemima faz o H4, deixando o rei totalmente exposto. Porém, a pergunta é: como é que a Felícia conseguiria explorar a exposição do rei com suas peças todas restringidas nas primeiras duas fileiras? E aqui Felícia não tem lances, vai fazendo apenas lances de espera para ver o que acontece. E Jemima faz o dama H5 visando avançar o peão de G e Felícia continua à espera do que vai acontecer. Antes de avançar o peão, Jemima faz o rei G7 com ideias flexíveis, talvez trazer a torre para esta coluna. Ainda não dá para entender a intenção deste lance, mas o fato é que Felícia está sem lances, vai fazendo lances de espera. Agora colocou a torre na segunda fileira, mas nenhuma das duas torres consegue se mover dentro desta fileira. Portanto, grande vantagem estratégica para Jemima Paulo, que restringiu todas as peças da Felícia. A dama também não tem lá grande mobilidade. E agora sim, veio G5 e Felícia permanece parada. Jemima continua avançando. G4 e trocaram os peões. Além de toda a vantagem, Jemima tem agora esta coluna aberta e vai ser difícil a Felícia salvar essa partida. Dama G1, Felícia permanece parada e agora com a coluna G aberta, Jemima faz o rei H7, talvez com ideias de dobrar, mas isso não chegou a acontecer na partida, porque Felícia tomou uma decisão corajosa, G3, só que acabou entrando em uma sequência em que perde 2 peões forçado. O avanço do rei deu a casa de H3 para a dama e após o dama H2 único, Jemima, claro, não vai trocar as damas e perder toda a sua vantagem. Aproveita ganhar 2 peões forçado, não dá para defender este peão que acabou caindo na sequência. Felícia continua parada e agora fez o dama F1, não com ideias de ganhar o peão, porque estaria perdendo o bispo. E agora, além da vantagem estratégica e posicional, Jemima tem agora a vantagem material. Tem aqui o peão caindo, mas Jemima vai para o lance mais forte da posição. E nesta posição, Felicidade abandonou a partida. A torre já pode ocupar a 8ª coluna e o ataque vai chegar forte. Esse peão está cravado, é realmente uma posição de abandono. Praticamente as duas torres, o bispo e a dama, não entraram em jogo na partida inteira. Agora a dama precisa continuar na primeira fileira para poder proteger o bispo, que continua imóvel. As torres não jogam, só podem se mover entre as duas primeiras fileiras. Portanto, uma grande vantagem estratégica para Jemima Paulo. Uma partida bastante instrutiva, com lições como a importância do avanço dos peões, os quais restringem sobremaneira as peças
do oponente. É uma lição valiosa que nós podemos ter a partir dessa partida. Provavelmente em algum momento este bispo deveria ser sacrificado, mas ao custo de pelo menos 2 peões, mas Jemima não deu espaço, não dá para sacrificar esse bispo por 2 peões. Além disso, não dá para avançar porque simplesmente Jemima fecha e as torres continuam imóveis. Que aula! E assim então foi a história dessa partida da quarta rodada que ditou então a liderança isolada de Jemima Paulo, que como vimos anteriormente viria a ser a grande campeã. Vamos ver a precisão dessa partida. A engine puniu bastante o C4 da Jemima, que perdia um peão. Até aqui a partida estava equilibrada com 0,3 ponto para as brancas. Mas a partida desequilibrou quando Felícia fez o torre B1, deixando de ganhar o peão. Por isso o C4 acabou sendo classificado como gafe e afetou a precisão, que acabou sendo fixada em 85%. Já Felícia fez perto de 77% por conta da posição desconfortável na qual acabou se metendo e assim acabou ficando com as peças totalmente restritas. E assim então termina este vídeo narrando a história do grande confronto da quarta rodada que ditou a liderança isolada da Jemima Paulo, liderança essa que prevaleceu até o final do campeonato, tendo se sagrado campeã. Por hoje é tudo, até o próximo vídeo.